Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez para falar sobre o bruxo Malagueta e tudo que não se deve fazer num debate. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse bruxo foi quando ele estava com a André Surak. Ela começou a enveredar por esse caminho de bruxaria e ocultismo, e um vídeo em que ela aparece fazendo um ritual e esse bruxo está perto dela. Recentemente ele começou a participar de vários debates e eu já assisti a alguns cortes em que sempre dá treta. Até que há umas 2 semanas atrás viralizou um corte em que esse bruxo de fato agrediu alguém no debate. Aquele em que ele joga uma garrafa no rapaz. Vou comentar sobre esse debate aí e também sobre aquele debate com o Miorim. De antemão, já confesso que por muito pouco eu não faço um vídeo bem injusto com o bruxo, porque eu já estava com uma opinião bem enviesada e bem negativa sobre ele, certamente pelos cortes das tretas que eu assisti e pela forma como ele debate. Comecei a ver o debate em que ele dá uma garrafada no rapaz, mas eu não tive paciência para acabar de ver, porque aquilo lá é um não debate. Só assisti aos primeiros minutos e continuei com a minha impressão ruim que eu já tinha dele. Quando comecei a preparar esse vídeo, eu já estava munido de críticas ao bruxo, mas então assisti a uma live da Espectro Cinza reagindo ao vídeo do Arthur Petri sobre o caso. Foi quando eu pude ter um pouco mais de contexto daquele debate, e isso mudou a visão que eu tenho sobre o bruxo Malagueta e como se deu a situação toda até chegar na garrafada. É claro que a agressão foi errada, mas ela não veio do nada. O rapaz católico chegou pro debate com uma postura condescendente e se achando superior, se mostrando muito mais um cristão performático do que autêntico. Muita gente acha que para ser cristão é preciso performar de um certo jeito, mas ela acaba ficando arrogante, se achando superior também, se comportando muito mais como um fariseu hipócrita do que como Jesus. Esse foi o primeiro erro do católico, se achar superior ao bruxo. O católico chegou falando que queria conversar com a pessoa, não com o bruxo, queria ver ele além das tatuagens, além da lente e tudo mais, do cabelo pintado, e o bruxo, percebendo o ar de superioridade do católico, já ficou na defensiva e falou que estava lá como bruxo mesmo, que não tinha intimidade para falar com ele de maneira pessoal, deu uma patada no cara, que foi completamente compreensível, devido à postura que o moleque havia demonstrado. Com a patada que ele tomou, o católico deixou o personagem de bom moço e partiu pro ataque também. Entre outras coisas, ele até chamou o bruxo de palhaço. E foi aí que desandou tudo pro lado do católico, porque ele estava disposto a jogar esse jogo de ofensa e de ataque pessoal, mas não esperava que isso poderia chegar nas vias de fato. Então ele ficou provocando o bruxo, mas ele não estava disposto a bancar a provocação. E naquele terreno de hostilidade, o bruxo se sentiu completamente à vontade. Até porque o rapaz católico não dava nenhuma demonstração de que queria escalar o conflito para uma coisa física. E o bruxo foi fazendo aquelas pequenas ameaças para ver o terreno como estava e também para ver como o cara ia reagir. O católico adotou uma postura mais ali pacífica, sem demonstrar que haveria alguma retaliação caso fosse agredido. Por outro lado, ele não parou com as provocações e o bruxo parecia que estava esperando só ter alguma deixa para poder agredir o cara finalmente. E essa deixa veio quando o católico falou que se o bruxo não estava conseguindo entender alguma coisa que ele falou lá, era por problema mental ou algo do tipo. Aí a garrafa voou, a produção chegou para separar e todo mundo viu o final. E a lição que fica é: não provoque quem você não conhece, porque você não sabe o resultado que pode vir daquilo. Outra lição é não ficar pagando de porradeiro por aí também, querendo demonstrar macheza, querendo ser aquele cara que faz o que acontece, querendo ser o bichão da goiaba. Você pode cantar de galo aqui e ali, mas uma hora que você não conseguir sustentar, se você encontrar um cara mais doido que você, o desfecho pode ser bem feio. Mas como eu falei, esse debate foi uma porcaria, eu não consegui assistir além dos primeiros minutos, mas o do Miorim eu assisti, estava curioso de ver uma defesa cristã frente ao ocultismo do bruxo. Também curioso para saber como é que chegou no ponto da quase agressão. Esse debate foi melhor porque não teve só provocação vazia. Miorim tem uma base teórica sólida para defender sua fé. Isso é, o pensamento dele tem começo, meio e fim. É um cara que tem leitura, enquanto o bruxo tem uma boa retórica para sustentar uma conversa. Até porque na posição dele não tem muito o que se fazer. Me parece que essas religiões afro se baseiam muito mais na tradição do que numa base teológica. Se você for ver, o satanismo e o ocultismo são mais baseados no antagonismo em relação à fé cristã. O cristianismo muitas vezes prega o autocontrole dos desejos da carne, enquanto o satanismo vai na linha de que você pode fazer o que você quiser, pois é tudo da lei. Já dizia Raul Seixas. Então
o bruxo ficava com poucas cartas na mão. Só restava para ele deslegitimar o cristianismo e as igrejas. Por isso que várias vezes ele falava que o cristianismo é baseado apenas num livro, e logo de cara, o primeiro tópico que ele trouxe para o debate foi a Inquisição, que de fato é um problema que o catolicismo tem que lidar. Para mim, esse foi o único momento do debate em que o Miorim não foi bem. Ele tentou passar um pano para a igreja. A tese dele era de que, ao condenar uma pessoa no tribunal inquisitório, a igreja não matava ela, apenas retirava a proteção que ela tinha contra o Estado e a sua tirania. Pelo que eu entendi, quem era condenado como herege ficava à mercê da perseguição e da morte, e a igreja não se envolvia. Essa para mim foi uma defesa bem ruim. A atitude mais cristã a ser tomada seria a proteção de toda pessoa que fosse alvo do Estado e da sua tirania, né? Não interessa se ela é cristã ou não. Se você lava as mãos e entrega uma pessoa para ser morta pelo Estado, mesmo tendo poder para impedir a perseguição, você está agindo como Pôncio Pilatos, né? Você não pode se comportar como o cara que matou seu Deus. Seria muito mais simples admitir o erro. Qualquer instituição humana comete erros. Tornaria até o debate mais simples. Você tira uma arma do seu inimigo, ficar tentando defender o indefensável não vai colar com ninguém, né? Quer dizer, tem gente que cai nessas. Mas, seguindo adiante, o Miorim foi bem daí pra frente. Mesmo eles estando na posição de ter que defender os ataques do bruxo, ele foi bem firme na defesa e tinha bons argumentos. E um erro do bruxo foi se deixar levar pela revolta em relação à posição do Miorim, que afirmava e defendia os seus pressupostos de forma firme. E ao explicar alguma coisa, ele fazia de forma altiva, como se ele não estivesse pedindo desculpa por acreditar naquilo que ele acredita. Então, à medida que o bruxo se revoltava e o Miorim não baixava a cabeça, ele demonstrava solidez. Parece que o bruxo tentou usar no debate a lógica das redes sociais e do cancelamento, em que um lado o acusa e o outro só se defende. Nessa lógica, quem acusa está sempre certo e quem se defende está sempre errado e acaba cancelado. A diferença é que no cancelamento as partes estão à distância e no debate elas estão face a face. Então não basta acusar o outro, você tem que provar e sustentar o que você está afirmando. E foi nessa que o bruxo foi ficando sem flecha. Ele afirmava que o cristianismo era ruim, que a igreja católica era má, e parava por aí. Sabendo que era um ataque vazio, sempre que o bruxo fazia alguma afirmação, o Miorim perguntava por quê. Mas o bruxo não tinha mais nada para falar. Ele tentava argumentar, mas soltava mais frases de efeito e a discussão ficava rasa. E essa estratégia do Miorim foi irritando o bruxo, que chegou até a reclamar do fato dele estar perguntando por quê toda hora. Frustrado com a ineficiência de suas frases soltas e sem conseguir desenvolvê-las, o bruxo partiu para os ataques pessoais. E aí vem outro erro importante que não se deve cometer em debates, que é levar as coisas para o lado pessoal. E é bem comum de acontecer isso nesses debates entre cristãos e o pessoal do ocultismo, da Umbanda, da religião afro, etc. Isso porque, para o cristianismo, essas religiões são pecaminosas. Ao ouvir que suas práticas são pecaminosas, o bruxo ou o ocultista fica ofendido pessoalmente. Aí ele quer revidar atacando o cristão, geralmente com ad hominem. Mas perceba que isso não acontece em outros debates, por exemplo, entre cristãos e judeus. Perceba que o cristão pensa que o judeu está em pecado e o judeu pensa que o cristão está em pecado. E nem por isso termina em confusão. Eu entendo que eles sofrem preconceito pela fé que professam, mas é preciso separar as coisas. Até porque se você vai num debate sobre religião, você tem que estar preparado para ouvir o outro lado considerar a sua como não válida ou como uma falsa religião. E o debate é justamente para tratar de discordâncias. Então é preciso separar as coisas. E esse papo de que todas as religiões são corretas e que não tem nada de errado com elas, isso é balela. Ninguém acredita nisso. Se você escolheu uma religião é porque você considera melhor do que as outras. E se você escolheu não ter nenhuma religião é porque você considera essa posição melhor do que ter religião. Afinal, naturalmente, o ser humano vai procurar aquilo que acredita ser melhor para si. Eu entendo que tem maus cristãos que discriminam, mas não foi o caso do Miorim. O bruxo chegou até a ameaçar ele de processar por intolerância religiosa. Se esse for o caso, então o bruxo também teria que ser processado. Ou qualquer pessoa que afirma ter uma religião. Dentro dessa lógica, estaria discriminando as outras. Então, no fim das contas, eu entendo que o bruxo acabou caindo no vitimismo e, pior ainda, acabou querendo partir pra porrada. Mas eu acho que na verdade ele não queria a porrada em si, ele só tentou cantar de galo ali no final. E o Miorim agiu da melhor forma possível. Se ele se acovardasse diante da ameaça do bruxo, como o católico fez no outro debate, ele demonstraria fraqueza e o bruxo provavelmente ia escalar a ameaça para agressão. Primeiro ele tateou o terreno para ver se ele poderia avançar.
E o Miorin demonstrou que não era o caso. No fim das contas deu certo. O bruxo tentou trucar com 2, mas o Miorin tava com 7 de ouros pelo menos. É aquela coisa, né? Se você tá na rua e um cachorro começa a latir pra você, você não pode dar as costas pra ele e sair correndo. Você tem que ficar de frente, sem demonstrar medo. Se você der as costas, é como pedir pra ele te morder, pra ele avançar. E isso aqui é o mais louco. Perceba que a aceitação da violência por parte do Miorin impediu a violência. É a aceitação da violência que garante a paz. E as conclusões são essas, né? Não provoque as pessoas, não agrida as pessoas, não demonstre fraqueza para as pessoas, não tenha reações emocionais perante os problemas, esteja pronto para ser violento, se não tiver outra saída. É isso aí, deixa o like, tamo junto, valeu.